Olha, o nosso mundo hoje vive o que chamam de pós-verdade. Parece um caos, né? Tudo muito moderno. Mas e se eu dissesse que as raízes disso tudo estão escondidas há mais de 2000 anos? A gente vai fazer uma investigação, quase um trabalho de detetive filosófico, para entender por que, hoje em dia, as emoções parecem valer mais do que os fatos. Para começar, vamos ao básico. O termo pós-verdade virou a palavra do ano em 2016. E a definição oficial do dicionário Oxford já entrega o jogo todo. Ela diz que é quando, para formar a opinião pública, os fatos importam menos do que os apelos à emoção e às crenças de cada um. É basicamente isso, a emoção ganhando da razão na arena pública. Isso não é só uma ideia abstrata, uma teoria. A coisa é bem concreta. Dá uma olhada nesse número aqui, 2140. Essa foi a quantidade de alegações falsas ou enganosas feitas por um único chefe de Estado no seu primeiro ano. Se a gente fizer a conta, dá quase 6 por dia. Ou seja, o fenômeno não é só real, ele é massivo, avassalador. Aí fica a pergunta no ar, né? Será que esse caos todo é algo novo, uma invenção da internet, das redes sociais? Ou será que a gente está perdendo a parte muito maior e mais antiga da história? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Vamos começar então pelo nosso mundo atual, o mundo da pós-verdade e o que acontece quando os piores assumem o comando. Para a gente conseguir conectar as pontas, existe uma palavra antiga que descreve com uma precisão assustadora o tipo de cenário político que pode surgir de um ambiente assim. Essa palavra é kakistocracia. Vem do grego kakistos, significa pior, e kratos, governo. Ou seja, literalmente o governo dos piores. Dos menos qualificados, dos mais sem escrúpulos. E o mais interessante é que essa palavra não é nova não. Ela foi criada lá no século XVII para falar de um governo caótico. E de repente ela voltou com tudo nos últimos anos. Parece que caiu como uma luva para descrever governos onde o que importa é o discurso inflamado e não a competência. Ok, agora a gente vai dar um passo para trás no tempo. Vamos para a pergunta perigosa de Nietzsche. E se essa nossa busca incessante pela verdade for, na verdade, uma doença? Para entender a crise da verdade de hoje, a gente precisa conhecer o filósofo que, de certa forma, já tinha previsto tudo isso. Friedrich Nietzsche. Ele fez uma pergunta que, olha, abala as estruturas de todo o pensamento ocidental. Essa frase dele é de uma radicalidade impressionante. O que o Nietzsche está sugerindo aqui é que essa nossa obsessão, essa vontade de verdade absoluta que a gente sempre viu como a maior das virtudes, talvez seja o contrário, talvez seja um sintoma de fraqueza. Um sinal de que a cultura está doente, em decadência, com medo de encarar a vida como ela é, com toda a sua complexidade. E o jeito que ele desmonta a ideia de verdade é simplesmente genial. Para ele, a nossa consciência e a nossa linguagem não são, sei lá, janelas transparentes para a realidade. Nada disso. Elas evoluíram para uma função muito específica, comunicação em grupo, em rebanho, como ele dizia. Pensa assim, a gente tem uma experiência super única, complexa. A linguagem nos obriga a enfiar essa experiência numa caixinha, numa palavra comum, medíocre, para que o outro entenda. Então, no fim das contas, as verdades não são fatos puros, são simplificações que a gente compartilha para sobreviver em bando. É um acordo do grupo, não o espelho do mundo. Tudo bem, mas contra o que o Nietzsche estava brigando? Qual era o inimigo dele? Para entender isso, a gente precisa ir mais fundo ainda na história. A gente vai direto na fonte, na origem da ideia de uma verdade com V maiúsculo. A gente vai falar de Platão e da sua guerra contra a arte. O Platão tinha uma analogia famosa para explicar a teoria dele, a da cama. Imagina assim, em 3 níveis. Lá em cima no topo existe a ideia, a forma perfeita de cama, a verdade pura, única. No nível do meio tem o carpinteiro. Ele olha para essa ideia e constrói uma cama de madeira. Já é uma cópia, né? Imperfeita. E aí, lá embaixo, vem um artista e pinta um quadro dessa cama. Ou seja, ele faz uma cópia da cópia. Por isso, para Platão, a arte era perigosíssima. Ela estava a 3 passos de distância da verdade real. E aqui a gente vê o ringue montado por Platão. De um lado do corner, a filosofia. O objetivo dela? Buscar a verdade. Ela fala com a nossa alma racional, o nosso lado lógico. O efeito? Educar, fortalecer. Do outro lado, a arte. O objetivo dela? Criar prazer. Ela fala com a parte de baixo da alma, a parte emocional. E o efeito, segundo Platão? Corromper, enfraquecer. Fica claro porque ele queria que os filósofos, e não os poetas, fossem os professores da sociedade, né?
E agora a gente volta para o presente. Verdade, poder e cliques. Como essa briga de gigantes da filosofia explica a nossa vida online. Porque, no fundo, a gente tem de um lado Platão, buscando uma verdade única, e do outro Nietzsche, dizendo que tudo é perspectiva. E essa batalha de mais de 2000 anos está acontecendo agora no nosso feed de notícias. E aqui entra um conceito do Nietzsche que é a chave para tudo. É uma palavra em alemão, Fürwahrhalten. A tradução é algo como ter por verdadeiro. A questão aqui não é o que é verdade, é o que passa como se fosse verdade. É quando o impacto, o efeito de uma notícia importa mais do que se ela é verdadeira ou não. Soa familiar? Pois é. É basicamente a definição filosófica de fake news, antes mesmo da internet existir. E o nosso mundo digital é o campo de jogo perfeito para essa ideia do Nietzsche. É só a gente pensar na velocidade das coisas. A ciência, por exemplo, é lenta, metódica. O objetivo é a precisão. O sistema judiciário também é lento, cheio de procedimentos. O objetivo é a justiça. Agora, e a mídia digital? É instantânea, opera na velocidade da luz. E qual é o objetivo principal? Engajamento. O clique, a curtida, o compartilhamento. A verdade fica para trás nessa corrida. Então, a gente chega na nova teoria da verdade dos nossos tempos. A verdade é um like. O valor de qualquer afirmação não é mais medido pela sua correspondência com os fatos, mas sim pelo seu potencial de viralizar. A validação não vem da comprovação, vem das métricas. O que tem mais curtida, mais compartilhamento, é o que é verdade. Nietzsche talvez não ficasse chocado, mas com certeza diria: eu não avisei? Certo. Chegamos na parte final. Como navegar nesse caos? Como viver uma vida quando a gente não tem mais a certeza absoluta para se agarrar? O que a gente faz quando o chão da verdade parece estar se desfazendo sob os nossos pés? A conclusão dessa nossa investigação parece ser uma só. A crítica tradicional, a autoridade, tudo isso parece estar perdendo a força. Se a gente tira a verdade única de Platão da equação, o que sobra é o mundo de Nietzsche. Um mundo que não é um belo jardim de fatos esperando para serem colhidos. É um campo de batalha, uma arena onde diferentes perspectivas, diferentes vontades de poder, como ele chamava, lutam o tempo todo por domínio. E tudo isso nos joga de volta para uma pergunta final, que na verdade é muito antiga. Lembra do Sócrates falando sobre a vida examinada? Pois é, num mundo sem uma verdade absoluta para nos guiar, onde tudo pode ser uma questão de perspectiva, essa tarefa de examinar a própria vida se torna mais crucial do que nunca. O desafio não é mais encontrar a verdade. O desafio é decidir, escolher, construir as verdades pelas quais vale a pena viver. As verdades que dão sentido para a nossa existência. E essa talvez seja a pergunta fundamental dos nossos tempos.